Seja muito bem-vindo ao culto online do Espaço de Vida. Nós estamos muito felizes em ter você aqui hoje. Eu gostaria de te convidar para participar do momento especial que teremos aqui. Vamos cantar e refletir numa palavra que foi preparada especialmente para o dia de hoje. Nós temos certeza que você não está aqui à toa. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e com todas as pessoas que você ama. Siga também a comunidade nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. Se prepare para este momento. Deus abençoe a sua vida. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Eu quero ler um texto com você da palavra de Deus que está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 20. Você pode acompanhar comigo aqui nessa tela ou na sua Bíblia. E o texto diz: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos orar juntos? Senhor,
Obrigado, ó Pai, por este momento aqui. Obrigado pelo seu Filho Jesus, que esse texto nos apresenta e nos diz sobre esse amor que se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz e ressuscitou. Mas essa vida de Jesus para nós nos reconciliou contigo, nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe uma nova forma de vida, Senhor. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado pelo seu Filho Jesus, que é tudo aquilo que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A imagem do Deus invisível, e Ele é o esplendor da glória do Pai, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai, e Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Que a Ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim, e já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim.
eu tenho um recado especial para você. Esse momento de pandemia, de restrições que a gente vive, nos limita bastante, mas também nos dá algumas oportunidades, como por exemplo, você que talvez esteja assistindo este encontro online, talvez você não seja de Jaguariúna, não tenha frequentado nossos cultos presenciais, mas a partir dessas gravações tenha a oportunidade de participar dessa igreja virtual com a gente. Talvez você não seja de Jaguariúna, talvez você seja de outro estado, inclusive, e tem, a partir desse momento, a oportunidade de estar com a gente nesses momentos online que a gente tem vivido. Para você que tem interesse em conhecer mais de Jesus, em desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, nós temos um grupo chamado Encontros com Jesus, onde você pode saber um pouquinho mais a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito das suas dúvidas que você pode trazer. Para você ter acesso a esse grupo, acesse no nosso Instagram, na biografia do nosso Instagram, um link que tem um espaço específico para você se inscrever, para que você possa fazer parte desse grupo, para conhecer mais de Jesus, como que Jesus pode fazer sentido na sua vida, na sua história. Eu espero por você. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro desta comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Já aconteceu com você de sua vida estar aparentemente normal, as coisas estarem acontecendo como sempre aconteceram, você está indo bem no trabalho, a sua família está vivendo um momento legal e você de repente passa a viver dias difíceis e as coisas parecem que começam a piorar do dia para a noite, e não é apenas uma coisa que começa a ir mal, mas outras coisas também começam a dar errado. Sabe aquela frase, desgraça pouco é bobagem? Sabe quando estraga o seu fogão na sua casa e quando você vai se dar conta, a geladeira também está pifando e os chuveiros também estão pifando e várias coisas estão pifando e você precisa gastar um bom dinheiro para arrumar as coisas porque elas resolveram estragar todas ao mesmo tempo? Às vezes a nossa vida acontece algo semelhante a isso. Nós estamos vivendo nossos dias normais, correndo atrás do que a gente precisa correr e de repente tudo começa a ir de mal a pior. Talvez essa seja a sua realidade, talvez essa tenha sido a sua realidade há pouco tempo, e talvez você viva isso. Muito provavelmente você viva algo assim na sua história, na história da sua família ainda. Dias onde a impressão que a gente tem é que nós não temos onde nos agarrar, porque onde a gente tentou, a gente já tentou fazer isso, já tentou se agarrar e já não deu certo. E a gente percebe que as coisas começam a acontecer de uma maneira muito complicada em nossas casas e nesses ambientes e nesse momento. Até a nossa fé começa a ser colocada em xeque, em jogo. São dias muito difíceis e nesses dias Deus tem uma palavra para mim e para você. Ele diz para mim e para você: coragem, você não está sozinho. Coragem, você não está sozinha. Dias difíceis acontecem na vida de todo mundo e na sabedoria bíblica não é diferente. Mas alguns dias, especialmente o dia que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, na vida dos discípulos de Jesus, chamam a nossa atenção porque são dias, são situações onde tudo começa a dar errado e não existe esperança alguma de melhora, dessas dificuldades serem amenizadas. Eu queria compartilhar com você, neste momento, o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do verso 45 em diante.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, gostaria que você acompanhasse a leitura aqui mesmo no texto reproduzido para você, mas fique atento à palavra de Deus para que o Espírito Santo fale firmemente ao seu coração, enquanto você assiste essa mensagem, onde quer que você esteja, quando você esteja, que o Espírito Santo edifique, alimente a sua alma, enquanto você tem acesso, enquanto você tem contato com a palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus, no capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 45, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Esse texto fala para a gente de uma situação que os discípulos de Jesus viveram, onde eles se sentiram grandemente angustiados, sozinhos, terrivelmente abatidos pela vida. Se você voltar um pouquinho para trás aqui, a partir do capítulo 6, do versículo 7 em diante, no capítulo 6, verso 7 em diante, você vai perceber que Jesus havia enviado os discípulos, e os discípulos eles percorreram vários lugares, e a partir do nome de Jesus eles realizaram vários sinais, várias coisas interessantes, fantásticas aconteceram. Eles voltam até Jesus, eles chegam cansados, e eles chegam para Jesus e contam o que havia acontecido, o que Deus tinha feito na vida de várias pessoas, a partir da vida deles, dos discípulos de Jesus, diante do nome de Jesus. E quando eles começam a contar, e Jesus os convida então para ir até um lugar retirado para que eles pudessem descansar. E aqui a gente está a partir do versículo 30 do capítulo 6. Jesus diz: venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Mas, como acontece muito comumente nos evangelhos, quando Jesus quer descansar com os seus discípulos, uma multidão o segue. E essa multidão segue a Jesus, e essa multidão fica com fome, e existe muita gente ali. O texto vai dizer para a gente depois que aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Então, de 12 a 20 mil pessoas estavam aqui neste lugar, seguindo Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e Jesus se compadece delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Os discípulos sugerem que, Jesus, vamos dispensar essa multidão, porque está ficando tarde, e vai sobrar para a gente não tem alimento para todo mundo. Mas Jesus fala, não, vamos dar alimento para essas pessoas. O que a gente tem aqui? E eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E Deus então multiplica os pães e os peixes e sobram. No final sobram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de pedaços de peixe. Logo em seguida, é o início do versículo 21, logo em seguida, aliás, do versículo 45, Jesus insiste
com os discípulos para que eles entrem no barco e fossem adiante, para que ele possa despedir a multidão. E aqui eu quero destacar com vocês a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que nós podemos aprender na nossa caminhada com Jesus, no nosso desenvolvimento espiritual. Primeira coisa que eu aprendo é que precisamos obedecer mesmo quando não entendemos o porquê. Mesmo quando não entendemos as razões, mesmo quando a situação não está tão clara para a gente, nós precisamos aprender a obedecer. Versículo 45, logo em seguida da multiplicação dos pães e dos peixes, logo em seguida de que toda aquela multidão estava farta, satisfeita, estava de barriga cheia, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Muito provavelmente, muitos dos discípulos não entenderam por que Jesus fez isso. Porque Jesus queria que eles saíssem antes, sendo que ia sobrar mais trabalho para Jesus. Por que Jesus não chamou os discípulos para que todos os discípulos e Jesus, então, despedissem juntos a multidão? Por que Jesus pede para os discípulos saírem antes, para que ele então, sozinho, com muito mais trabalho, sozinho ele despeça a multidão? Por que isso acontece? Os discípulos provavelmente não entenderam isso aqui nesse contexto. Talvez eles entenderam isso anos depois. Dezenas de dias, de meses, em outra época da vida deles, eles passaram a entender isso aqui. E aqui a gente aprende algo extremamente importante. Nós precisamos aprender a obedecer, mesmo quando não entendemos o porquê, mesmo quando não entendemos as razões. Muitas vezes eu e você, como discípulos de Jesus, nós até queremos obedecer, mas a gente quer entender tintim por tintim, por que eu preciso ser assim, por que eu preciso ser assado. Mas Carlos, não faz sentido para mim ser discípulo de Jesus e fazer ou deixar de fazer isso, porque eu não entendo, o meu raciocínio, ele precisa de mais argumentos para que eu venha agir dessa forma ou deixar de agir nesse sentido. Por quê? Porque nós somos os nossos próprios deuses, nós somos viciados em autonomia, nós somos viciados em nós mesmos dizermos para a gente, em última instância, quem é dono de quem. Mas a palavra de Deus me instrui de que eu preciso aprender a obedecer a Deus, porque Ele é o Criador, eu sou a criatura, Ele é o Pai, eu sou o Filho. A Bíblia me ensina a obedecer a Deus, mesmo quando as razões, os motivos não estão tão claros para mim. Por que Jesus faz isso aqui? Muito provavelmente porque os discípulos, eles ou já tinham tido, ou eles ainda teriam um desejo em seus corações aqui, muito comum aos judeus da época. Os judeus da época imaginavam que o Messias, ele viria para ser o rei de Israel. E sendo o rei de Israel, ele libertaria com muita força e com poder Israel do poder opressor do Império Romano. Assim, os discípulos de Jesus, ao verem aproximadamente 20 mil pessoas reunidas atrás de Jesus, depois de terem sido alimentadas por Jesus, depois de estarem famintas, essas pessoas, elas facilmente seriam atraídas para Jesus, para que houvesse um levante militar, um levante de protesto, um levante contra o poder do Império Romano. Mas Jesus quer poupar os discípulos disso, eles não entenderiam isso nesse momento, e é por isso, provavelmente, é por isso que Jesus dispensa os discípulos antes, porque se os discípulos ficassem, eles iam tentar, gente, não vamos dispensar a multidão não, vamos usar isso aqui, vamos usar para que a gente possa ir contra Roma, porque agora a gente tem gente, com 20 mil pessoas, facilmente a gente vai conseguir mais 20, e nós seremos um grande exército. Mas Jesus sabe o que acontece no coração dos seus discípulos, e Jesus pede para que eles saiam antes mesmo de que Jesus dispense a multidão. E os discípulos então precisam obedecer, mesmo sem entender as razões
daquilo que Jesus lhes estava dizendo. Como que você age como discípulo e discípula de Jesus quando você não entende? Quando as coisas não estão claras para você, mas você sabe que a palavra de Deus conduz você as suas ações em determinada direção, mas aquilo por algum motivo não fica claro para você, você consegue obedecer a palavra de Deus, obedecer o que o Espírito Santo diz a você, mesmo quando as razões não estão tão claras. É interessante que no versículo 46, o texto diz que, tendo despedido a multidão, Jesus subiu a um monte para orar. Jesus, ele tinha esse hábito, a gente falou há poucos domingos atrás, sobre este hábito que Jesus tinha, dentre outros, de se retirar para orar. Mas é interessante que, por qual motivo será Jesus estava orando aqui? Provavelmente por seus discípulos, para que o Pai abrisse os olhos dos discípulos, para que eles enxergassem e entendessem a missão de Jesus. Mas eu acho interessante o fato de Jesus se retirar para orar, porque mostra para a gente que Jesus, a confiança de Jesus, a expectativa de Jesus não estava em construir um exército de 10, 15, 50, 100 mil pessoas para destruir Roma. A identidade de Jesus era uma identidade de servo. E nessa oração, no versículo 46, Jesus alinha o seu coração com o coração do Pai, para que Jesus seja lembrado de que Ele é o servo sofredor, descrito pelo profeta Isaías, e não um guerreiro que combateria, que lideraria um exército e combateria contra Roma. Mas os discípulos não entendem isso. Os discípulos não estão prontos para entender isso ainda. Mas eles precisam aprender a obedecer, mesmo quando não entendem o que está acontecendo de maneira mais profunda. E eu e você precisamos aprender o mesmo. A nossa visão na história é uma visão muito acanhada. Não é verdade? As coisas acontecem com você e você de repente é demitido do seu trabalho, de repente você passa por uma dificuldade financeira, uma enfermidade, um luto, dificuldade de relacionamento, doenças emocionais, uma série de coisas podem acontecer comigo, com você, e quando isso acontece, a gente não entende, a gente esperneia, a gente tenta entender, mas a gente reclama com Deus e as coisas são difíceis de serem compreendidas. Mas muitas vezes, anos depois, décadas à frente, a gente olha para trás e as coisas parecem fazer um pouquinho mais de sentido. O desafio para mim e para você é, enquanto as coisas ainda não fizerem tanto sentido assim, que nós possamos, assim como os discípulos de Jesus, obedecer. E a palavra aqui no início do versículo 45, quando diz que Jesus insistiu com os discípulos, essa insistência é quase que, no grego, Jesus quase os obrigou a entrarem no barco. Eles obedeceram, mas Jesus os empurrou para que obedecessem. Muitas vezes Deus está nos empurrando, nos constrangendo a obedecê-lo. E mesmo assim nós temos dificuldades em fazer isso. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, em dias difíceis, em dias onde parece que nada dá certo, a segunda coisa que eu aprendo é que a nossa obediência pode nos levar para o meio da tempestade. Isso pode ser novo para você. Como assim, Carlos? A minha obediência me leva para viver dias melhores. A minha obediência me leva a desfrutar de coisas boas. Não, a minha obediência não me leva para o meio da tempestade, mas é isso que o texto mostra para a gente. Os discípulos, eles obedecem a Jesus. Eles saem antes que Jesus dispensasse toda a multidão. E a partir do verso 47, o texto diz que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra, e Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. O texto está dizendo para a gente que os discípulos, eles estavam no meio do mar. Quando o texto fala que estava no meio do mar, significa que não dava mais para voltar, porque estava muito longe da costa para eles voltarem. Também não dava para eles avançarem em frente, porque também estava muito longe. Eles estavam na parte mais profunda do mar,
no meio do mar, alta madrugada. Algumas versões vão dizer que esse horário é entre 3 e 6 da manhã. Ou seja, eles estavam remando, eles estavam trabalhando, eles estavam gastando energia há muitas horas. Eles estavam extremamente cansados. Eles estavam extremamente angustiados, porque Jesus lhes havia falado para sair antes, e porque eles obedeceram a Jesus, parece que tudo deu errado. Parece que as coisas estavam indo na vida deles de mal a pior. Nossa obediência pode nos levar para o meio da tempestade. Existe um entendimento falso, equivocado, à luz da sabedoria bíblica, de que porque eu obedeço a Deus, eu vou viver apenas dias fantásticos, coisas boas na minha vida e na minha história. E eu quero dizer para você, discípula de Jesus, que assiste essa mensagem, que isso não é verdade. Obviamente que quando você obedece a Deus, você está mais próximo de Deus e o seu coração vai ser nutrido pela presença do Deus vivo. Isso é verdade. Mas essa presença de Deus não necessariamente quer dizer que as coisas irão bem naquilo que nós temos como referência de sermos abençoados, de termos dinheiro, de termos posses, de termos saúde, de nossos filhos estarem bem, de nossas famílias estarem completamente ajustadas. Não, porque muitas vezes a nossa obediência, ela justamente nos conduz para o meio das tempestades. E quando isso acontece, eu preciso me lembrar que eu não sirvo a Deus pelo que Ele faz, eu não sirvo a Deus pelo que Ele fez, eu sirvo a Deus por quem Ele é. E Jesus é o Senhor. E quando no Novo Testamento os evangelistas ou o apóstolo Paulo dizem para a gente que Jesus é o Senhor, a palavra para Senhor no grego é Kyrios. Essa palavra significa que diante desse Senhor todas as coisas devem se render, todas as coisas devem se prostrar. E se Jesus disse para eu sair para o meio do mar, e se essa saída se reverterá em tempestade lá na frente, eu vou obedecer. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Eu não sirvo a Jesus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, eu sirvo a Jesus porque Ele é o Senhor. Eu quero desafiar você a pensar um pouquinho comigo neste momento, por qual motivo você serve a Deus, por que você desenvolve a sua espiritualidade baseada em Jesus há 5, há 10, há 30 anos, por que você faz isso? Pelo que Jesus fez? Porque Ele tem abençoado você? Porque você tem ganhado dinheiro? Porque o seu trabalho está indo de vento em popa? Se isso for verdade, quando você estiver indo mal, quando você estiver desempregado, quando alguém na sua família estiver doente, você abandonará Jesus, porque você serve a Jesus pelo que Ele faz, ou pelo que Ele deixa de fazer. O contrário também será verdadeiro. Nós precisamos aprender a servir a Jesus por quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, descrito pelos profetas como aquele que haveria de vir, o Messias, o ungido, o próprio Cristo. Ele é o Senhor. E uma terceira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus sempre vem ao nosso encontro e nos acalma. Se você estiver passando por dias difíceis, se você estiver nessa situação de quanto mais você pede para Deus, mais você ora, mais assombração aparece, sabe essas expressões, esses dizeres? Se você está vivendo coisas assim, coisas parecidas com isso, eu quero dizer para você que Jesus sempre vem ao nosso encontro e nos acalma. Jesus sempre vem ao nosso encontro e nos acalma. Às vezes parece que Ele demora um pouquinho, porque o nosso olhar é uma perspectiva doente. A nossa perspectiva é uma perspectiva imediatista, doente, mas Jesus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E Jesus, Ele vem ao nosso encontro e nos acalma. No versículo 48, o texto diz que Jesus, Ele vê os discípulos. Os discípulos não estão abandonados, os discípulos não estão sozinhos. Jesus vê os discípulos. Jesus, Ele se dirige, Ele vai na direção dos discípulos, andando sobre o mar.
Sabe o que significa? Significa que Jesus, ele vê o que está acontecendo com você. E ele diz para você, você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus sabe o que está acontecendo, parece que não tem ninguém me vendo aqui. Talvez os discípulos de Jesus estavam dizendo isso, porque se você voltar alguns capítulos atrás, Jesus já tinha acalmado uma tempestade. Os discípulos já tinham passado por um temporal terrível no meio do mar. Só que naquela ocasião, Jesus estava dormindo, ok, mas ele estava dentro do barco. Marcos 4, versículo 35 em diante. Jesus estava dentro do barco, apesar de que estava dormindo. Ele acordou e ele acalmou a tempestade. Foi fantástico. Mas hoje Jesus não está aqui. Como Jesus vai acalmar a tempestade se Jesus nem ao menos está no barco? Como Jesus vai acalmar a tempestade e fazer completa bonança dessa vez se Jesus não está com a gente? Era esse o questionamento dos discípulos. Jesus não está nos vendo. Jesus não sabe o que está acontecendo com a gente. Jesus nos dispensou e nos abandonou. Mas o texto diz para a gente que Jesus vê os discípulos. Os discípulos não estão sozinhos. Jesus vê os discípulos, Jesus nos vê. Jesus vê você que tem chorado a partir das suas angústias, de madrugada, ninguém está vendo, parece que você está completamente sozinho, sozinha. Eu quero dizer para você que Jesus vê o que você tem passado. Jesus sabe do que você tem vivido, Jesus conhece as suas dores, Jesus vê você. E não apenas isso, Jesus vai na sua direção, andando sobre o mar. Naquele contexto, o mar era como um Deus, uma entidade divina para as pessoas daquele tempo. Então, quando Jesus vem andando sobre o mar é o problema que eles têm. É um problema indomável, é um problema grande demais para ser resolvido. E aquela tempestade é uma tempestade furiosa. Eles estão em maus lençóis. No entanto, quando Jesus vem andando sobre o mar, a ideia é que Jesus vem andando sobre os problemas que eles têm. Ou seja, eu, Jesus, sou maior que os problemas de vocês. Eu piso nos problemas que vocês têm. Os problemas que vocês têm não são nada para mim, eles estão debaixo dos meus pés. É isso que Jesus está dizendo. E no Antigo Testamento existia um entendimento de que apenas Deus poderia andar por sobre as águas. E Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado, Deus entre nós. E Jesus, ele anda sobre as águas porque Jesus é o próprio Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Você já passou por maus bocados assim? Você já passou por dias onde você não sabia mais onde se agarrar? Talvez você esteja vivendo algo assim. E sabe aquela expressão que eu disse no começo da mensagem? Desgraça pouca é bobagem. Aqui Jesus está chegando na direção deles, mas eles, quando vem Jesus, versículo 49, quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Às vezes nós estamos tão perdidos na nossa vida, às vezes nós estamos tão distantes de Deus, nós estamos tão sozinhos, nos sentindo sozinhos e abandonados pela vida, pela família, pelos amigos, e tudo dá errado na nossa história. E quando isso acontece, aí Deus manda alguém para falar com a gente, alguém liga para a gente, mas a gente está tão assustado que a gente acha que aquilo é um fantasma. Ou que a gente acha que aquilo, sei lá, é apenas uma coisa para nos incomodar, e a gente não percebe que é Deus, é o próprio Jesus intervindo na nossa história. Porque Jesus sempre vem ao nosso encontro e nos acalma. Mas quando você está completamente assustado, assustada, Jesus diz para você: coragem, coragem, sou eu, não tenha medo, não tenha medo. É interessante que esses mesmos discípulos de Jesus, eles já tinham visto Jesus fazer um monte de coisas fantásticas. Eles já tinham visto Jesus alimentar uma multidão, gente, com 5 pães e 2 peixes. Mas existem coisas na minha vida e na sua vida que precisam de uma intervenção milagrosa, específica de Jesus.
E talvez você que esteja assistindo essa mensagem, que está assistindo essa mensagem, talvez você já tenha visto coisas fantásticas na vida dos outros. Talvez você já tenha vivido coisas milagrosas na sua vida há 20 anos atrás. Mas talvez hoje, enquanto você assiste essa mensagem, você precisa de uma intervenção específica do Espírito Santo para que você volte a crer em Jesus. Para que você saia desse buraco de desgosto, de apatia, de indiferença. Você já vivenciou coisas fantásticas, mas o que ficou para trás, já ficou para trás. Você precisa de uma intervenção de Deus, assim como esses discípulos precisavam. O texto diz para a gente que eles estavam com o coração endurecido. Eles não tinham entendido ainda o milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes na perícope anterior. Mas independentemente deles terem entendido ou não, o que o texto nos lembra é que Jesus sempre vem na nossa direção e nos acalma. E uma última coisa que eu queria destacar com vocês é que a vida de Jesus não é unicamente para o nosso próprio benefício. A vida de Jesus não é unicamente para o nosso próprio benefício. Os discípulos de Jesus, eles tinham dificuldade em confiar em Jesus, na bondade de Jesus, porque se dependesse deles, outras pessoas não desfrutariam de bondade. Por quê? Se você voltar na perícope anterior, no versículo 34, o texto diz que Jesus que os discípulos queriam dispensar a multidão. Os discípulos não tiveram compaixão da multidão, eles queriam dispensar todos. Jesus que não quis, Jesus que teve compaixão deles. Agora, nesse texto onde eles estão sofrendo aquela tempestade no meio do mar, Jesus não age como eles, discípulos, agiram para com a multidão. Jesus age como o próprio Jesus agiria sempre. Jesus tem compaixão dos discípulos que estão perdidamente no meio do mar, em uma situação terrível. Mas aqui a gente aprende que a vida de Jesus ela não é unicamente para a gente, para o meu benefício. Os discípulos eles estão aprendendo isso aqui. Jesus não é simplesmente um mecanismo, um instrumento a partir do qual eles garantirão a liberdade de Israel no sentido da opressão que Israel sofre do Império Romano. Não. Jesus ele é o Senhor. E Jesus não é apenas para o meu benefício. Jesus ele é para o meu benefício e para o benefício de quem mais precisa. O texto diz que no versículo 53, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco e ali foram descansar e dormiram 1 semana a fio. Não é isso. Os discípulos não vão descansar, Jesus não vai descansar. Por quê? Porque logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Por quê? Porque a vida de Jesus não é unicamente para meu benefício. O texto não diz quantos discípulos estavam aqui, se eram os 12, se tinha mais gente, 15, 20 discípulos, a gente não sabe exatamente. Mas esses discípulos, eles vão percebendo ao longo da história que a vida de Jesus é benefício para eles sim, porque eles foram alcançados pela graça de Jesus, mas também que a vida de Jesus tem que ser benefício de quem mais precisa. Quem tocar em Jesus vai ser curado. Quem tiver fome, se aproximar de Jesus vai ser saciado. Quem tiver sede e se aproximar de Jesus será saciado de sua sede. Quem precisar de ordem na sua vida, chegará com as suas vidas caóticas diante de Jesus e sairão completamente transformados, porque Jesus é Senhor de tudo e de todos. Como está a sua vida enquanto você assiste essa mensagem? Você vive dias difíceis, dias de caos, de não saber mais onde se agarrar, dias de dizer desgraça pouca é bobagem, está tudo indo de mal a pior na minha vida. Se isso for verdade na sua vida, se isso já foi verdade, se isso vier a ser verdade na sua vida,
lembre-se, Jesus diz para você: coragem, coragem, você não está sozinho, você não está sozinha. Coragem. Quero convidar você a fechar os seus olhos, quero convidar você a orar comigo neste momento. Deus de graça, muito obrigado por sua palavra que é viva, é verdadeira. Obrigado por seu Espírito Santo que mostra para a gente que nós não estamos sós, ainda que pareça que estejamos sozinhos, que ninguém está vendo o que a gente está passando, ainda que em algum momento a gente imagine que o nosso sofrimento ele não é conhecido de ninguém. Jesus, assim como o Senhor viu o sofrimento dos discípulos no meio do mar, naquela terrível tempestade, que os meus irmãos e irmãs que assistem essa mensagem tenham convicção, a inabalável convicção de que o Senhor as vê, de que o Senhor os vê, de que o Senhor se dirige na direção dos seus discípulos e de que o Senhor acalma a tempestade, de que o Senhor diz para nós: coragem, vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas. Faz isso, Pai, faz isso para que haja esperança em nossos corações, faz isso para que nós não desanimemos com as tempestades da vida, e faz isso, Deus, para que o nosso coração seja cheio, Deus, de esperança em compartilhar dessa vida de Jesus, que não é apenas para nosso benefício, mas é para todos que precisam, têm fome, têm sede. Faz isso em nome, por amor de Jesus. Amém. Busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Eu tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo, vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe,
tão perto, teria tudo, tudo, tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Deus, ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, tudo, tudo e me vi sem calma. Busquei tão longe quando tão perto, teria tudo, tudo, tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida. Vem, Senhor, vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai poderoso e que a comunhão e os dons do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.